E é amanhã, em semifinal do Carioca, Vasco e Flamengo no Nilton, às 5h45 da tarde, ao vivo, aqui na Globo. Então vamos falar com o André Pessoa para saber mais do Vasco. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Oi, Mari, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. O Vasco fez hoje pela manhã a última atividade antes desse clássico contra o Flamengo, que abre a semifinal do Campeonato Carioca. O time treinou 2 vezes aqui no estádio Nilton Santos nessa semana, hoje e na quarta-feira, para os jogadores se acostumarem com o gramado sintético. O técnico Fábio Carilli tem novidades no ataque para esse jogo. As últimas 3 contratações do Vasco foram regularizadas e estão à disposição para enfrentar o Flamengo. O português Nuno Moreira e o argentino Benjamin Garré foram apresentados ontem de forma oficial no CT Moacir Barbosa. O angolano Lloyd Augusto, 25 anos, chegou ontem ao Rio, fez exames médicos, assinou contrato até o fim de 2027, teve sua situação regularizada também e pode estrear amanhã contra o Flamengo. Agora, cabe ao Fábio Carilli decidir se algum deles vai ser titular amanhã. Vasco, que tem um desfalque certo, Paulinho suspenso, não joga. No meio de campo, uma dúvida. O Tietê está com um problema no joelho direito, ele sentiu dores no clássico contra o Botafogo. Fez tratamento, uma lesão que não é considerada grave, mas se ele não se recuperar a tempo, Matheus Carvalho ou Jair entram no meio de campo ao lado do Hugo Moura e do Felipe Coutinho. Esse é o Vasco que encara o Flamengo amanhã aqui no estádio Nilton Santos. Riascos e Márcio Araújo não são ídolos, nem do Vasco, nem do Flamengo. Mas tem boas recordações do clássico para contar. A história de um clássico centenário como Vasco e Flamengo é feita de grandes ídolos. Edmundo busca espaço, tenta o drible, bateu! Gol! Mas também de personagens tão decisivos quanto surpreendentes. É o caso de Riascos e Márcio Araújo. Já era torcedor do Flamengo, né, na minha infância. E eu lembro muito bem dessa rivalidade, né, aquela final com um gol antológico ali do Petkovic de falta. Petkovic para falta, cobrança! Que sempre foi muito especial esse jogo para mim. O colombiano Riascos tinha uma comemoração, digamos, original. Em Brasil, chama ela de a cobrinha. Em 2015, antes da cobrinha, teve um peixinho. É do Vasco! Riascos! E a única coisa que eu pensei no momento foi eu tirar-me do peixinho. No ano seguinte, novamente de cabeça, ele incomodou o Flamengo. O encontro mais marcante para o Riascos com o rival seria na semifinal daquele mesmo campeonato, que teve uma atitude surpreendente do zagueiro Wallace do Flamengo na entrada em campo. Como aquela atitude do Wallace de correr para o campo e fincar a bandeira do Flamengo mexeu com você e com o grupo? A gente ficou como com a sangue muito quente e foi no momento que a gente entrou no campo para acabar com eles, como se fala. Riascos estava imparável, como o zagueiro César Martins percebeu. Ficou todo torto tentando marcar. Riascos, linda jogada, tocou pro meio, a bola não entra, ainda sopra, gol! Riascos participaria do outro gol do jogo. E por uma enorme ironia, o Wallace também. Porque depois da rebatida do Paulo Vitor, foi nele que a bola bateu. Acho que é a história mais linda que eu senti que passou no Vasco Flamengo quando eu estive aí. Riascos disputou o Clássico dos Milhões 8 vezes, bem menos do que o Márcio Araújo, 15. Mas teve um que ele não esquece. Por ser um clássico, por ser uma final de estadual, por eu ter acabado de chegar no clube, foi aquele ano que eu cheguei em 2014. Naquele dia, já nos acréscimos, o Vasco vencia por 1-0 e o empate daria o título ao Flamengo, até que teve um escanteio. Como já era final de jogo, estava todo mundo ali na frente, eu decidi também pro rebote. E antes do Léo Moura bater, eu decidi também entrar na área. Então foram coisas que aconteceram no jogo e são atípicas, né, na minha carreira. Ele estava no lugar certo para fazer o gol do título. O Flamengo empata o jogo no Maracanã! Márcio Araújo! Aliás, o Nixon estava ali também.
foi uma das qualidades, né, que Deus me deu, né, de velocidade, de arranque, então eu acho que acabei vencendo o Knicks ali. Só que o Márcio estava em posição de impedimento quando fez o gol. Mas a gente sabe que naquela época não existia VAR e acho que muitos lances do Carioca seriam interrompidos se tivesse também naquela situação. Não seria só o meu. Um novo clássico dos milhões vem aí, agora com Riascos e Márcio Araújo no papel de torcedores, à espera de novos protagonistas. Olha só, alguém vai me fazer trabalhar sábado, hein? Amanhã é dia de Clássico dos Milhões, aonde? No estádio Newton Santos. A gente vai ver como está a expectativa das duas torcidas. Na volta eu quero o lado do Vasco com o Pedrosa e o lado do Flamengo com o Vene Casagrande. Rodolfo. O espírito é de revanche. Essa revanche nunca vai morrer. Diz os flamenguistas que vai matar a gente. Mas aqui, ó, olha isso aqui, ó o amor que a torcida tem. Contra o Flamengo é sempre revanche. Se a gente jogar o jogo inteiro como a gente jogou o início do segundo tempo contra eles, aí vai ser páreo duro. Aí eles vão se engasgar com a espinha do bacalhau. A pedra no sapato dos vascaínos ultimamente tem sido o rival Flamengo. Mas agora vale uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Porém, a missão não será fácil. O Vasco está sob o comando de Carille e que, em relação a clássicos, teve apenas uma vitória diante do Botafogo. No Carioca, a equipe tem 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, uma delas para o Flamengo. E, mais uma vez, o trabalho de Carille será colocado à prova. O Vasco irá enfrentar seu principal rival, tendo que superar uma difícil marca. Isso porque já são 8 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória foi no Carioca de 2023. E se analisar um período mais amplo, a desvantagem do time de São Januário é ainda maior. Nos últimos 30 confrontos, a equipe venceu apenas 2 vezes. No período, são 17 vitórias do Flamengo, além de 11 empates. Um grande desafio que o Vasco terá que enfrentar, mas que para a torcida nada está perdido. A gente já está há muito tempo com essa sede de vingança já. Acho que a gente vai quebrar agora essa invencibilidade. Como esperança de gols, os vascaínos contam com o Verratti, que no último jogo contra o rubro-negro quase não marcou se a bola não parasse na trave. Artilheiro isolado do Cariocão com 6 gols, o Pirata quer quebrar outras marcas. O argentino chegou a 8 gols marcados em 15 clássicos com a camisa do clube. Agora são 4 gols contra o Botafogo, sua maior vítima em clássicos, 3 diante do Fluminense e 1 frente ao Flamengo. Vai, Pedrosa, qual é o lado do Vasco que tu tem aí de preparação? Gente, esse jogo é amanhã, tá? São 2 jogos aí na semi do Carioca. O primeiro, o Vasco é o dono do campo, vai ser no Newton Santos. E já é amanhã às 5h47, né? Vai, Pedrosa. Amanhã pode mudar. 5h43. De novo. Você sabe, o trabalho de TV 1 minuto faz diferença. Faz toda a diferença. Vamos lá. O Vasco da Gama vai ter os 3 reforços que contratou para a parte ofensiva. O Nuno Moreira, o português de 25 anos, o Benjamin Garré, argentino de 24 anos e também o Lloyd Augusto, angolano de 25 anos. 3 pontas, podem jogar nas 2 pontas, mas o Nuno Moreira principalmente joga mais na ponta esquerda. Isso é uma boa notícia para o time do Fábio Carille, que não teve esses jogadores na primeira partida na Taça Guanabara. O Paulo Henrique também, que não jogou a primeira partida, está à disposição. As más notícias ficam por conta da suspensão do Paulinho e o Tietchan também, que dificilmente vai jogar pela questão da lesão que ele teve na partida contra o Botafogo. Então o Vasco da Gama deve ir a campo com o Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique, a zaga João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, na direita, Ryan, Verratti, e aí a grande dúvida, se ele vai utilizar o Nuno Moreira como titular, que é o reforço, ou se ele vai continuar jogando com o Lucas Zucarello, que é o garoto da base. Se eu pudesse chutar, isso aqui é um achismo só, eu chutaria que ele vai utilizar o Nuno Moreira, porque é um jogador que já estava em temporada, treinou normalmente nessa semana, treinou desde terça-feira com o grupo e poderia utilizar o Nuno Moreira pela qualidade do jogador também, que pode fazer a diferença nessa partida contra o Flamengo. Os jogadores estão muito confiantes, estão acreditando muito, inclusive o discurso lá dentro do Vasco é de semana decisiva, semana de clássico, é o Pedrinho fazendo discursos, é o Felipe também tentando mostrar para os jogadores o que representa tudo de um Vasco Flamengo, por si só eles já deveriam saber, mas ter dois personagens como eles também é muito importante. Então o Vasco da Gama está encarando como aquela semana diferente que é contra o Flamengo amanhã. Você vai? Vou.
O Pedrosa já elogiou muito esse Nuno, então, bom aí, um fato novo é sempre muito interessante. Quanto você acha que vai ser esse jogo, Vini Casagrande? O jogo de amanhã? 2-1 Flamengo. Pedrosa. Eu espero que o Vasco volte vivo pro segundo jogo. Então eu vou. O que é volte vivo? É não perder. Empatar é volte vivo? Empatar é voltar vivo. A minha expectativa é... Mas você acha que 2-1 o Flamengo já mata o jogo, então? É difícil, Benê. Ah, não. Eu não acredito que o Vasco tenha... Ainda mais que o Flamengo tem a vantagem do empate, não tem? Sim, tem. Então, assim, eu acho que o empate mantém a classificação viva pro jogo do Maracanã. Então, eu chuto 1-1. Você tá tipo aquele povo que tá devendo? Lembrando que o Danilo não joga também, Eu vou pagar o mínimo agora e deixa pra semana que vem. Cara, o Danilo também não joga. Lembrei que agora de falar isso. Ah, falei? Falou, não falou, Danilo? Não, falou Alexandre Acho que eu falei e ontem. Ayrton Lucas, né? Aí o Juninho, você não falou do Danilo. O Danilo também tá ausente. A minha expectativa é essa, é o Vasco se manter vivo. Porque não adianta, pode ganhar amanhã. De 2-1, por exemplo, vai ganhar amanhã. Vai ganhar de 1-0, por exemplo. E lá no jogo de volta, o Flamengo vai fazer 1-0 também e empatou, acabou. Perdeu a classificação. E tem outro ponto que a gente precisa mencionar, que isso é importante pro jogo da volta. O Vasco joga no meio da semana. Sim. Um jogo difícil contra o Nova Iguaçu, a gente sabe disso também no Newton Santos. Claro. Então o Flamengo, além de ter uma preparação maior para esse primeiro jogo, também vai ter uma preparação melhor para o segundo jogo. Então o Flamengo, além de ter a vantagem do empate, ter um time melhor preparado e, na minha concepção, o melhor time que joga hoje no futebol brasileiro, então acho que o Flamengo é muito favorito. E só para finalizar, amanhã tem muito mais a ver com a postura que o Vasco vai entrar em campo do que até mesmo o resultado. Porque se amanhã a torcida do Vasco vê que o time competiu, batalhou, teve uma postura decente e conseguiu mostrar que essa superioridade que na teoria existe do Flamengo pro Vasco não é tão grande assim, o torcedor vai acreditar no segundo jogo. Todo mundo vai acreditar. Eu acho que dentro de campo o termômetro da torcida vai ser o time. Então amanhã, mais importante até do que 1-0, 1-1, é postura, cara. É você mostrar que tudo isso que falam e que é verdade que o Flamengo tem um elenco muito melhor do que o do Vasco da Gama, quando a bola rola, tem que mudar. No primeiro jogo da Taça Guanabara, a gente viu essa discrepância acontecendo bizarramente. No primeiro tempo, principalmente, que foi constrangedor. Então amanhã, o que mais importante é os jogadores do Vasco vestirem a camisa do Vasco e saber o que eles estão representando. Ter a postura decente para competir com o Flamengo. E o resto, seja o que Deus quiser. E mais uma informação sobre esse clássico. A procura por ingresso está baixíssima. Menos de 10 mil vendidos até o momento. Estamos falando de um jogo amanhã já. Já acontece amanhã. Então não deve ter casa cheia no Newton Santos. Foi dada a largada na reta final do Campeonato Carioca. Amanhã o Vasco recebe o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal no estádio Newton Santos. A escolha por jogar a partida em um gramado sintético já deu o que falar entre as equipes. Série A tem que ser regulamentado. Tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom. Tem que ser uma exigência disso. Por quê? Porque aqui, o que eu mais vejo aqui no Brasil é desculpas. Pelo clima, pelo não sei o quê. Na Arábia e no Catar, 50 graus. E tem um gramado, um tapete, é investimento, né? Eu não tenho nada contra o sintético. O que eu tenho contra é, dentro da mesma competição, ter os dois tipos de gramado. É diferente o jogo, né? Então, ou é tudo grama, ou é tudo sintético. Polêmicas à parte, o Cruz Maltino chega reforçado para o clássico. Ontem, Nuno Moreira e Benjamin Garré foram apresentados e já se colocaram à disposição de Carille. Saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim um conforto assim para mostrar que a gente pode. Quem também já pode ser relacionado é Lloyd Augusto. O atacante angolano chegou nesta quinta ao Brasil e já está regularizado pela diretoria. A única baixa para a partida é Paulinho, que com o terceiro cartão amarelo está suspenso. Fala agora do Campeonato Carioca, que é transmitido aqui pela Band. Vasco e Flamengo é clássico que você vai ter pelo Cariocão. Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado no estádio Newton Santos a partir das 5h45 da tarde pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Como o Flamengo terminou como campeão da Taça Guanabara, a equipe rubro-negra joga por 2 resultados iguais, ou seja, se perder o primeiro jogo por 1-0 e vencer o segundo confronto pelo mesmo placar,
o Flamengo estará classificado para as finais do campeonato estadual. Na fase semifinal, não há disputa por pênaltis. Do lado vascaíno, muita polêmica em relação à escolha do estádio Newton Santos para este confronto. O time cruzmaltino vai treinar 2 vezes antes do clássico no palco da partida do próximo sábado. E o técnico Fábio Carille vai mandar a campo o que tem de melhor. Isso inclui o meia Felipe Coutinho, que foi um dos responsáveis pela campanha que envolveu alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro contra o gramado sintético. A expectativa é de um Vasco diferente daquele que vimos no primeiro confronto entre as duas equipes, confronto vencido pelo Flamengo no estádio do Maracanã. A gente tem também uma arte mostrando o desempenho, né, das duas equipes do retrospecto quando os jogos são no estádio Newton Santos. O Vasco e Flamengo jogado no Newton Santos, como foi ou como é o retrospecto dessas equipes até aqui. São 13 jogos com 6 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco, 5 empates. O Flamengo fez 19 gols e o Vasco fez 13. E aí que levanta o questionamento de muita gente. Mas espera aí, se o Flamengo tem uma ampla vantagem sobre o Vasco jogando no Newton Santos, por que o Vasco mandou o jogo lá para o Newton Santos e tal? Por que não joga no Maracanã? O Vasco está perdendo do Flamengo, essa é a realidade em tudo quanto é lugar. Se for no Maracanã, o número vai ser assim também, ué. No recorte recente, atual, né? Nos últimos 20 jogos, eu estava no Bom Dia Rio, né, antes de vir para cá. A gente deu lá esses números. Deu bom dia pro Rio. Nos últimos 20 jogos, o Flamengo venceu 15. O empate levou 3. Foram 3 empates. E o Vasco, 2 vitórias nos últimos 20 jogos. Isso diz muito do desempenho do Flamengo, que vive um ótimo momento, se recuperou, financeiramente está bem, é um timaço, está disputando todos os títulos, mas isso diz muito mais do Vasco da Gama. E aqui não é para o torcedor do Vasco ficar chateado, pelo contrário, eu estou até tentando ajudar, estou falando a realidade, porque o Vasco precisa voltar a ser Vasco. Isso não é o Vasco. É isso, em 20 jogos ganhar 2 do Flamengo? Pelo amor de Deus, você ultrapassa os limites da freguesia. De novo, isso diz mais do momento atual do Vasco e, assim, dos últimos anos, né? Das últimas décadas aí, infelizmente, foi muito mal gerido, né? Muita gente ruim, não só ruim enfim, tecnicamente falando, nos seus cargos, mas ruim na índole mesmo, porque muita gente acabou lesando muito o Vasco da Gama para chegar nessa posição. Por isso que os números são ruins. É ruim no Newton Santos, é ruim no Maracanã, é ruim, porque o Vasco está bem abaixo hoje do Flamengo. Mas o torcedor fica revoltado, chateado. Por que o Santos pode jogar clássico na Vila Belmiro e o Vasco não pode jogar clássico em São Januário? Tem esse questionamento. Deveria. Aí a questão do torcida. Campeonato Carioca é de regulamento, né? Mas é que mesmo fora do Campeonato Carioca isso não tem acontecido. Eu acho que o Vasco tem que brigar. Eu vi ontem o Pedrinho, inclusive, falando sobre isso. Tem que brigar para jogar em São Januário. Eu acho que tem que sim, tem que falar com o poder público, tem que dar segurança em jogos assim. Mas a questão do Campeonato Carioca é regulamento. Chega nas semifinais, os times grandes jogam, tem que ser 50-50 a divisão do estádio. Aí São Januário não suporta isso, ter 50% torcida do Vasco e 50% torcida do Flamengo. Não dá para fazer isso em São Januário. Então, por isso que o Vasco não vai jogar em São Januário. Mas fora disso, eu concordo, o Vasco tem que jogar em São Januário. Pede uma vantagem grande que tem, obviamente, de jogar no seu estádio. Esse aí foi o último jogo que nós tivemos em São Januário, no Vasco Flamengo, em 2017. Teve esse gol do Everton, uma bela jogada do Everton Ribeiro. Mas aqui do lado de fora, do lado de dentro, foi um quebra-quebra que interditou São Januário durante muito tempo. E é isso, a gente falou do Newton Santos. Sapatilha Rosa. Perdeu. No Maracanã, também o retrospecto recente não é bom. O último de São Januário perdeu também. Se for assim, vai jogar onde? Não passa por isso a escolha do Vasco. Essas imagens são assustadoras. Assustadoras. Eu estava entrando no GE na época, estava começando aqui no GE e estava fazendo o corte desse vídeo. Rapaz, deu trabalho para fazer esse jogo aí, montar os melhores momentos e depois montar vídeos dessa confusão. A galera entrando na cabine de imprensa. Os melhores momentos do jogo e os piores momentos fora. E os piores momentos do jogo. Foi muito triste, né? Foi muito. É claro, isso não tem a ver pode com ter futebol, isso, mas aí não é culpa de São Januário. Isso que tem que ser debatido. Isso é culpa de quem vai lá fazer isso, culpa do policiamento, é culpa de justiça que depois não pune quem faz isso. Não é culpa de São Januário.
Não dá para falar que não é exclusivamente São Januário não pode ter um Vasco e Flamengo? Pode. Só tem que melhorar. Tem que melhorar o policiamento, tem que melhorar a organização e tem que punir as pessoas que vão lá fazer esse tipo de coisa. O que eu fico impressionado, cara, olha a quantidade de bomba que explodiu. Explodiu nesse, explode em qualquer jogo que você vai ver. Você vai num jogo aqui no Brasil, você vai ver um monte de bomba explodindo. Galera joga ali no fosso, joga naquela entrada, né, no hall de entrada ali da torcida. Como é que entra tanta bomba, velho? Como é que tem tanta revista, tem tanta coisa que pode, não pode entrar garrafa d'água assim, guarda-chuva e tal, mas bomba entra aqui adoidado. É difícil de entender, mas a gente vê toda hora. E no último jogo que nós tivemos no Newton Santos, entre Vasco e Flamengo, você sabe quem fez o gol? Não me lembro. Do Flamengo? Não. Mas eu vou te mostrar agora. Foi o Felipe Luiz, atual treinador do Flamengo. Olha aí. Foi o responsável aí, olha, o cruzamento do William Arão. De cabeça. O Felipe Luiz de cabeça no meio da área. Essa aí era diferenciada, porque ver uma jogada dessa não é normal, hein? O William Arão cruzando para o Felipe Luiz dentro da área. Não é sempre que você vai ver, não. Provavelmente uma volta de escanteio ali, né? Por isso foi um escanteio cobrado pelo Flamengo ali do lado e aí direito acabou acontecendo. Mas é interessante, né? Ter esse gol do Felipe Luiz jogando lá no Newton Santos. Foi o último confronto entre as duas equipes no estádio que vai ser o palco desse jogo de amanhã. Esse jogo que nós mostramos foi em 2022. Agora, Conrado, trazendo para a atualidade, já relembramos muito o histórico do confronto e tudo mais, mas dentro de campo isso não entra. Para amanhã. Mais ou menos. Entra o histórico recente e tudo mais, mas o geral não entra. Como é que as duas equipes chegam no seu entendimento, cara? Esse Flamengo que talvez seja o que mais encanta no momento no futebol brasileiro e um Vasco que, a trancos e barrancos, vai alcançando alguns objetivos. Não, o Flamengo é muito favorito. O retrospecto diz isso, recente entre os times. O Campeonato Carioca diz isso. A sequência de trabalho de uma comissão técnica e de outra diz isso. Tudo diz isso. Só que é futebol. Por isso que é o esporte mais apaixonante do planeta. Por isso que a gente ama por essas e outras. E é Vasco. Apesar de tudo que eu falei aqui, é Vasco do outro lado. Então, tem jogo. Mas que o Flamengo é muito favorito? É muito favorito, é muito. Não é pouco, não, é muito favorito. Eu diria, inclusive, que o Vasco, a diferença hoje dessa semifinal, Fluminense e Volta Redonda, Vasco e Flamengo, é maior Vasco e Flamengo. Vai ser mais zebra, não zebra pelo histórico, né? Mas vai ser mais surpreendente o Vasco eliminar o Flamengo do que o Volta Redonda eliminar o Fluminense. Você acha? Acho. Mesmo sendo clássico. Quem terminou na frente? Não, porque é clássico. Eu estou falando não pela história. Se quiserem pegar o corte e falar de outro jeito, o problema é de vocês. Não pela história, estou falando pelo futebol. Aí. E aí não é só. Não estou comparando o Vasco e o Volta Redonda apenas, tá? Estou comparando também o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense ficou atrás do Volta Redonda no Campeonato Carioca. O último jogo do Campeonato Carioca, apesar desse 8-0 no Águia de Marabá, o Fluminense saiu vaiado. Que enfrentou o rebaixado Bangu e quase não consegue vencer. Então é por isso. O Volta Redonda terminou na frente do Fluminense. Então esse é o tamanho do favoritismo do Flamengo. Essa é a minha opinião. De novo, do momento, tá, gente? Do momento. De novo, a gente vai assistir porque o Vasco é gigantesco e pode dar a volta por cima. Eu digo que vai me causar uma surpresa maior se o Vasco conseguir, nesse jogo, nesse atual momento, eliminar o Flamengo do que o Volta Redonda, que já terminou na frente do Fluminense, eliminar o Fluminense em 2 jogos. Mas a gente viu aí um VTzinho com negócio de heróis improváveis. É isso. Sempre tem a possibilidade, o Vasco está reforçado, né? Clássico. Vem com 3 jogadores novos aí, pode dar uma olhada. Eu acho que joga. Vamos aguardar para ver se estarão em campo muito amanhã. Por culpa dos outros. Dos que não estão correspondendo. Porque dos que o Vasco não tem praticamente, já vão chegar. Se bobear, vai ter gente sendo titular desses 3 aí. Olha aí. Então você que está fazendo o corte, faz o corte completo aí. Vamos começar agora a falar do Campeonato Carioca. Nós temos participações aqui dos nossos repórteres que estão acompanhando os times que entram em campo amanhã no clássico Vasco e Flamengo. Vamos começar pelo mandante. O André Pessoa tem as informações.